Oi, pessoal, bom dia. Um primeiro aviso, né, que eu coloquei também, só para, caso alguém chegue mais tarde, não ouça. Caso alguém ainda vá apresentar o seminário, por favor, fale, né? Eu acho que não, mas, em todo caso, enfim, melhor perguntar, né? Hoje a gente tem duas coisas para fazer, três, né? Todo mundo se lembra que a nossa prova é na próxima sexta-feira, no Canvas, testes. E hoje a gente vai falar, bom, vou mostrar as notas e vou falar do outro sisteminha híbrido, né, feito por um colega de vocês, um veterano de vocês, tá bom? Primeiro eu vou colocar as notas parciais, né, as que a gente tem até agora. Eu penso em colocar a planilha completa, exceto os nomes, tá? Só com os RAs e as notas. Caso alguém tenha alguma restrição quanto a isso, por favor, me avise rápido, tá? Enquanto eu preparo a planilha e tiro os nomes, tá bom? Então, show. Não? Beleza, eu vou compartilhar então. Sai. Tá. Então, essa é a planilha parcial de notas. Falta ainda P2, claro, né? Portanto, sobre a média que está em negrito do lado esquerdo, ainda tem até 3,5 pontos a serem somados. Tá bom? Então, o total máximo até agora são 6,5 pontos. Então, por favor, deem uma olhada. Confiram se tem alguma coisa diferente do que, enfim. Por exemplo, alguma nota não computada, enfim, alguma dúvida que vocês possam ter. Tá. Professor. Oi. No meu caso, tô vendo aqui, ele não tá constando o do projeto. Minha nota. Deixa eu dar uma olhada. É o Eric, né, que tá falando? Isso. É a linha 17. Tá, deixa eu pegar outra planilha aqui. Eric. Projeto. Você fez com alguém, Eric? Eu fiz. Sozinho? Fiz sim, eu fiz com o Cauê Balista. Cauê Balista. O do Cauê tá lá. Beleza. Corrigido então já. Tá, obrigado. Tá. Eu corrigi na outra que eu expus uma cópia, tá? Então, porque às vezes eu dou fechar e acabo dando salvar no automático. Então, para não acontecer isso, eu fiz uma cópia, daí na original com os nomes eu já coloquei, já corrigi. Mais alguém? Beleza, então. Tá? Deixa eu fechar aqui. Salvar. Fechar de vocês também. Bom, vamos... Deixa eu ver. Tá aqui. Tá. Bom, então vamos fazer... primeiro eu vou apresentar o sisteminha, tá? O TCC. Depois eu... Cadê? Depois a gente tira as dúvidas da lista, tá? Deixa eu entrar aqui.
aqui. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu, né? Bom, ah, não sei o quanto eu contei para vocês, para falar a verdade, mas uns anos atrás, o André Boscato, né? A gente chama ele de Montanha. Enfim, ele era um dos melhores alunos da turma, tal. Ele queria fazer alguma coisa em IA e não sabia muito o que. Daí ele me procurou para orientar e tô contando essa história porque talvez seja comum a alguns de vocês, sei lá, né? Enfim. E ele sabia a área que ele queria estudar inteligência artificial, mas ele não sabia qual problema atacar, né? Qual TCC desenvolver, enfim. Daí ele veio me procurar e eu, para falar a verdade, eu não gosto de dar um tema. Ah, pelo menos não assim, né? Pô, enfim, vocês estão estagiando, estão fazendo a faculdade, tem o TCC para fazer, tem um monte de tarefas, né? Ah, eu falo por mim também, né? Eu fui assim. Então a gente, às vezes, possivelmente, pode ficar um pouco deslumbrado com o, o estágio, né? Com a empresa. No último semestre eu estava contratado também, então, enfim. Que lá a gente podia fazer estágio só um ano, né? Então eu fiz estágio um semestre, o primeiro semestre, no segundo fui contratado. Então eu estava lá me achando, ganhando melhor e também com um monte de responsabilidade já, né? Aí me passava um monte de coisas, enfim. E eu estava me dando bem no estágio, queria ser promovido já, enfim, todas essas coisas assim. E achava, pô, nada do que usa na faculdade eu uso aqui no estágio, faculdade não serve para nada. Algumas coisas. Eu tô. Enfim, é um pouco de caricatura, mas no fundo tinha muito desse lado também, né? Assim, tô exagerando um pouco, mas era um pouco assim. E uma coisa que era verdade era que eu não estava motivado para ir na faculdade. Isso eu não estava mesmo. E eu ia porque, enfim, não sei quantos de vocês já estão assim, ou possivelmente alguns vão ficar no próximo ano, principalmente no último semestre. E tudo que eu não queria era para faculdade. Nossa, mas eu tinha que ir porque também, pô, tendo chegado até lá e não se formado, também não tinha nada a ver. Então, ah, e só vários anos depois que eu fui ver o quanto eu só tinha tudo aquilo lá por causa da faculdade e que toda a base estava na faculdade. É uma coisa bem, enfim. Mas daí, por que eu tô falando isso? Porque ele também estava nessa fase, né? E, na verdade, ele ainda não tinha entrado nessa fase, ele entrou nessa fase no último semestre. E. Eu não queria dar um tema para ele que não tivesse a ver muito com ele, porque ele já ia ter um monte de demandas de trabalho, de faculdade e TCC, estou separando faculdade e TCC, né? É, eu não queria dar um terceiro tema para ele para se preocupar tanto, então eu queria que fosse um tema que tivesse a ver com ele, para que não fosse um fardo, para que, na medida do possível, ele curtisse e fosse menos um peso possível. Aí eu sempre devolvia a pergunta para ele ficava louco da vida comigo, que ele queria que eu desse um tema, eu falava, mas o que você gosta, né? O que você faz no seu lazer, assim, sei lá. Daí ele, deixa eu ver o que tem aqui no chat privado. Sobre a correção do projeto? Tá bom. Eu acho que eu usei da correção do projeto, né? Eu lembro. Enfim, acabou de falar. Eu acho que foi a própria declaração de vocês de o que vocês tinham implementado. Mas daqui um pouco a gente fala, tá?
Bom, vou voltar aqui. Aí, e daí, enfim, no final ficou que ele queria fazer um joguinho, mas não sabia qual, etc. E daí pedi para ele pegar um joguinho antigo para ter menos preocupação de interface, coisas assim, né? Para ter uma interface mais simples e para se preocupar mais com os mecanismos de IA do que com uma interface, para não ficar uma comparação muito ruim, né? Do que ele fosse produzir de interface, de boa, de interface e daí para ele se concentrar nas técnicas de IA, nos algoritmos. Aí no final ele pesquisou alguns jogos clássicos, veio com uma lista, e daí a gente falou de fazer esse River Raid, que era um joguinho clássico do Atari. Então esse cenário foi inspirado no River Raid. Ele era tipo assim, tinha que percorrer um rio e daí tinha umas encostas dos lados e você tinha que controlar uma navezinha e a navezinha tinha que desviar dos obstáculos, dos inimigos, umas coisas assim. Aí, tá, daí ele fez esse TCC aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Esse texto aqui, ele foi publicado no SB Games do ano seguinte, na verdade. Então, Bruno, isso que eu perguntei na semana passada. Que se eu já tinha falado, daí ninguém respondeu e alguém falou que eu tinha falado só tinha citado, por isso que eu tô falando tudo de novo. Porque eu tinha perguntado na semana passada. Então, acho que você não respondeu. Ah, tá. Então tá. Então é isso. Deixa eu só colocar aqui a parte, então, mais técnica. Entendi. Então, ele dividiu em módulos, né? No módulo, ele fez um crescimento incremental, daí ele fez uma parte só fuzzy, daí só para mapear, então, a gente vai falar mais rápido, só para mapear com o da semana passada, tá? Da sexta-feira. Ele fez uma parte só fuzzy, e daí colocou regras do tipo se, e daí ele colocava quantos obstáculos se estavam no mesmo sentido da direção da nave, do movimento da nave, a esquerda, a direita e a distância. E fez um módulo fuzzy que fazia esses cálculos aí a ver com distâncias, beleza? Que tem a ver com essa funçãozinha de distância aqui, tá? Aqui tá em pixels. Depois ele fez um outro módulo só baseado em casos e depois baseado em casos e genético, do mesmo jeito do sistema de controle de tráfego. E daí ele modelou o sistema baseado em casos daquela mesma forma que a gente viu na sexta-feira, que tem a ver com isso aqui. Transformou o caso numa sequência de genes, beleza? E daí colocou o número de obstáculos à direita, à esquerda, coisa assim. As posições relativas dos obstáculos, tanto à esquerda como à direita. Ele começava pelos mais próximos. Ele usava distância cartesiana, não usava distância Manhattan. Enfim, foi uma decisão dele. Ele falava da decisão tomada pelo algoritmo, e daí isso aí podia ser, por exemplo, virar quanto para em qual sentido, né? Esquerda, direita, e ele colocava virar pouco, virar muito, coisa assim. E uma coisa legal que ele fez, que a gente não conseguiu fazer na década de 90, também por enfim, restrições de processamento, né, de poder de processamento, foi no fitness, ele fazer simulações aceleradas. Lembra quando a gente fez uma simulação de filas? Não sei se... não. Em estruturas A? Não sei se vocês fizeram esse projeto, mas se não me engano, sim. Enfim, que era uma simulação de filas, de calcular tempo de espera dos carros. E daí
A gente dava sleep para ele rodar uma vez por segundo, né? Porque a nossa granularidade era em segundo, mas a gente podia usar um tempo lógico. Então, ao invés de usar enfim, fazer uma chamada time e usar o time t, ou int, enfim, né, para dar os segundos, a gente podia usar um contador de tempo e a cada vez dentro do loop, ao invés de dar sleep de 1 segundo, a gente só faria contador mais. E daí, na próxima vez que ele rodasse o loop, ele ia estar com contador mais 1. Ou seja, seria como ele rodasse uma vez por segundo. E a gente aproveitaria, portanto, o poder de processamento total do processador, e ele rodaria quantas vezes por segundo aquele loop quanto ele pudesse. E daí a gente tinha uma execução acelerada. Dos barbeiros? Não, acho que não. Barbeiros devia ser SO, acho, Nicolas. Enfim. Aí, então, ele executava em background com simulação acelerada e colocava aqui. Se é isso mesmo. Uhum. Eu acho que a metáfora era de uma praça de pedágio. Mas já faz uns anos, né? Não, pode ser que não seja isso. Enfim. Aí, daí ele colocava aqui, ó. Dado cada decisão, o que aconteceria dali 1, 3, 5 e 10 segundos nessa simulação acelerada. Legal, se tinha batido ou não. Nesse caso aqui, ele só colocava verdadeiro ou falso, se tinha batido ou não tinha batido. Tá? E daí a ideia era pegar os casos mais bem-sucedidos, ou seja, ou que não tivessem batido nunca, ou que tivessem demorado mais para bater. E daí ele representou, assim, as várias possibilidades, tá? Do tipo... e daí ele soltava várias threads para calcular, para tentar decisões diferentes. Então, essa decisão era -2, do tipo virar um pouquinho só à esquerda, virar médio à esquerda, sei lá. E daí ele tentava várias possibilidades de decisões e disparava essas threads dos simuladores acelerados, que ele tentou ilustrar dessa forma aqui. E daí é isso, né? Ele usou aquela mesma abordagem, né? Então, uma abordagem, se está tudo tranquilo, se o cenário é de boa, se tem poucos obstáculos estão longe, usava o fuzzy. Se não, usava o sistema genético baseado em casos. E daí ele fez vários cenários com 4 obstáculos próximos aos cantos, 9 obstáculos em 3 linhas alternadamente, 9 obstáculos em zigue-zague, 18 obstáculos com 3, tipo uma matrizinha e 3 em zigue-zague, 19 obstáculos com 14 do cenário anterior, 4 formando pirâmides e mais um aleatório. E daí ia testando. Uma coisa interessante aqui dessa tabelinha era que o fuzzy, é possível fazer fuzzy com aprendizagem, quando a gente introduz ou modifica as regras fuzzy. Não era o caso dele. Então, como o fuzzy dele era sem aprendizagem, ou para cada cenário ele testou 10 vezes. Daí, ou passava as 10, ou não passava nenhuma, né? Porque não tinha aprendizagem. Então, nos 3 primeiros cenários, o fuzzy foi capaz de resolver, e nos últimos 2, não. E como ele não tinha aprendizagem, ele não passou nenhuma vez. O outro, né, que era com o baseado em casos genéticos, ele no quarto cenário, ele demorou 3 vezes para passar. Isso porque ele ficava rodando o tempo todo enquanto estava executando, né? Isso quer dizer que até ele ter que tomar uma decisão, ele tomava decisões a cada 0,1 ou 0,2 segundos. Então, ele conseguia rodar algumas ou várias
gerações nesse intervalo, e daí esses indivíduos iam sendo aproveitados para as gerações seguintes. Ele não descartava. Então, no quarto cenário, as 3 primeiras vezes não passou, depois, as últimas 3, daí foi com sucesso, e no último cenário, ele demorou um pouco mais, né? Mas nas últimas 4 tentativas ele passou, tá? Então, esse era o. O que me perguntou do projeto, eu acho que eu vou pedir para esperar o fim da aula, tudo bem? Porque daí eu não fico procurando aqui, tá? E daí a gente não faz no meio de todo mundo também. Bom, e então vamos para a lista de exercícios, tirar dúvida. Deixa eu abrir de novo. Daí fico à disposição de vocês para dúvidas que vocês possam ter. Tá? Acho que vocês devem ter visto. Professor, tem como corrigir 1 a 1? 1 a 1? Mas tem alguns que são bem tranquilos. Preferia que a gente fizesse uma coisa mais, né? Se vocês tivessem dúvidas específicas em algumas coisas que vocês tivessem dúvidas mesmo. Porque alguns são só conceitos, né? E acho que seriam de boa. É que será que não tem como dar uma revisada nos conceitos? Nossa, hein? Mas alguma você não conseguiu fazer isso? Ou nenhuma você conseguiu fazer? Não, assim, eu separei alguns também. Então vamos para Se eu vou elas. fazer 1 a 1. Não vamos para essas que você tem dúvida e que outros possam. A 14, eu sei que ela é mais, tipo, descritiva, assim, mas é que eu não me lembrava o que é. Uhum. Vamos ver se o Léo ou o Adriano, quem que era? O Alexandre, né? Alexandre. Era o Alexandre e o Tomás, né? O Alexandre e o Tomás, na verdade. Um dos dois que fez a apresentação de computação apotótica, estão aí? Deixa eu ver aqui na lista de presença. Legal. Vocês podiam falar um pouquinho dessa 14, o que é computação apotótica e descrever o funcionamento para a gente, por favor? Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Alô? Tá. Então, computação apoptótica é quando é um tipo de computação que tenta imitar a apoptose celular. A apoptose é quando uma célula recebe um sinal para ela se destruir, vulgo ela não acabar viva e evitar assim câncer e várias coisas. Ela basicamente recebe um sinal para morrer. Na computação existem vários sistemas que se beneficiam de não tendo nenhuma falha. Por exemplo, um sistema de aviação, se ocorrer uma falha em um dos computadores, ele deve meio que ser desligado, vulgo morrer, para não gerar uma falha e o avião acabar caindo. Então, a computação apoptótica seria meio que isso. O sistema, ele ficaria sempre recebendo um sinal para ele ficar vivo e caso não recebesse, vulgo ele tem alguma falha, ele acabaria se desligando.
Deu para entender ou acabei me explicando meio mal? Deu para entender, Caroline? Beleza? Como é que é? Caso ele não funcione, ele Ca se caso desliga? caso ele não receba algum sinal para ele ficar vivo, vamos dizer assim, ele sempre esse sistema fica se comunicando com todos os integrantes dele, e eles normalmente ficam se enviando sinais de "fica vivo". E daí caso ele não receba ou não envie o sinal de "fique vivo", não receba de nenhum, significa que ele provavelmente está com algum defeito, logo ele não deve continuar vivo para o sistema, já que ele pode danificar o sistema em si. Então ele é desligado dos outros. Biologia tem gente Ah, que valeu. Em biologia tem gente que faz uma comparação com a necrose. Então, por exemplo, a necrose seria aquele sistema computacional que dá falha, né? Que ele cai fora, ele morre, ele tem alguma falha maior assim. Na apoptose, daí às vezes o sistema está vivo, só que ele não está com um bom desempenho. Então, as outras células, ou as outras partes do sistema, os outros agentes, enfim, eles decidem que aquele equipamento, processo, etc., tem que cair fora do sistema. Então, o sistema já fica programado para isso. Foi o que o Tomás falou, né? Uma das formas de implementar é ficar fazendo esses heartbeatings, assim. Entendi. Obrigado. E o 7? O 7. O erro total de uma rede neural é a soma dos erros de uma era. Como assim? Então, lembrar do nosso exemplo. Eu acho que o exemplo que talvez possa ter ficado mais era aquele de classificar laranjas e maçãs, né? Então, bom, tinha alguns inputs lá, as entradas eram, se não me engano, o peso da fruta e o pH da fruta, beleza? Daí era um perceptron que tentava, dado o parzinho de entradas, né, tipo um peso e um pH, treinar a rede para depois classificar uma fruta, se a fruta era laranja ou maçã, beleza? Daí, no primeiro exemplo, que eram os perceptrons, ou perceptron simples, né, que só tinha a camada de entrada e a camada de saída, tinha uma quantidade pequena de frutas, talvez 6. Beleza? Pode ser que não seja exatamente 6, talvez 6 frutas. E então, cada época, cada era, é um treinamento com cada um dos dados de entrada, no nosso caso específico, com cada uma das 6 frutas. Beleza? Em cada fruta tem uma medição de erro. O que é o erro nesse caso aí, que não é o erro total ainda? O erro, nesse caso, é a diferença entre o que a rede neural solta de saída e a saída esperada. Por exemplo, suponha que maçã seja 0 e laranja seja 1. Aí a fruta é uma laranja, então a saída esperada é 1. Se a rede neural soltar 1, o erro é 0, beleza? Porque a diferença, a distância, né, entre a saída esperada e a saída real da rede foi 0, né? Ela deu a saída esperada. Por outro lado, se a saída esperada era 1 e a saída que a rede deu foi 0, 1 menos 0, 1. Então o erro foi 1, beleza? Esse é o erro de cada um dos treinamentos e o custo ou erro total, que é a pergunta 7, é a soma dos erros de uma era. Ou seja, a era é constituída por um treinamento para cada elemento nesse conjunto de treinamento, né, no nosso caso específico, nas 6 frutas. Então eu somaria os erros das 6 frutas de uma época, né, de uma era, e esse seria o custo total. Aí a ideia do custo total, do erro total, é que a gente vá acompanhando
época após época, né? Porque eu faço o treinamento das 6 frutas, depois eu treino de novo, treino de novo. No nosso exemplo, a gente tinha treinado 10.000 vezes. Então, os treinamentos são basicamente 2 fors. Um for de fora, um loop externo, que fala quantas épocas vão ser feitas. Ou esse loop de fora pode ser feito até o erro total ser menor ou igual a algum valor que você queira. Beleza? E o loop de dentro é o treinamento com cada um dos dados de entrada, no nosso exemplo, com cada uma das 6 frutas. Tá? Então, daí, uma das formas de avaliar o treinamento das redes é através do acompanhamento do erro total. Ou seja, se o erro total vai decrescendo ao longo das épocas. Então, como é calculado o custo ou erro total? É a soma dos erros das entradas em uma era. Tá? Entendi, obrigada. Nada. E a 3? A 3. Descreva como os neurônios são agrupados para formarem redes neurais. Então, lá na 1, a gente está falando que, tipo, rede neural é rede neural artificial, né? Então, no caso das redes neurais, que são as redes neurais artificiais nossas, elas são agrupadas usualmente em camadas. Então, elas são estudadas em camadas. E daí, o esquema básico é ter uma camada de entrada, uma camada de saída e 0 ou mais camadas intermediárias ou camadas ocultas. Então, a maior parte das configurações, né, das estruturas de redes neurais usadas em computação são em camadas. Beleza, acho que consegui entender. E a 16? 16. Tá. Bom, a diferença de método de computação simétrica e assimétrica é que na simétrica a gente tem a mesma chave, né, ou a mesma senha, é usada para criptografar e decriptografar, e na criptografia assimétrica a gente tem chaves diferentes para criptografar e decriptografar. Bom, uma coisa associada à chave são as funções. As funções são funções de transformação da mensagem em um criptograma, né? Então, a ideia dos métodos de criptografia assimétrico é que sejam obtidas funções inversas baseadas em chaves diferentes. Então, por exemplo, no RSA, a gente faz umas contas lá que tem a ver com o que a gente falou na semana passada, né? Enfim. E as chaves geradas levam a funções inversas. Quando você, por exemplo, cada token da mensagem original elevada a uma das chaves, né? Por exemplo, a chave pública ou a chave secreta, mod o n, que era o produto dos dois números primos, e depois aí você gera um x, um c, que é um criptograma. Então você pegou a mensagem, cada token da mensagem, que eu podia chamar de m, né? Ou mi, o iésimo token da mensagem, eu vou chamar só de m. Pegaria a mensagem M, elevaria a uma das chaves, a chave pública, por exemplo, mod N, e geraria o CI, que é o criptograma, tá? O iésimo token do criptograma. Quando você pegasse esse C, esse criptograma, e elevasse a outra chave, então se você usou a chave pública, você vai usar a chave privada e vice-versa. E elevar outra chave, fizer mod N diferente, você vai obter de novo a mensagem original. Então, a ideia dos métodos de criptografia assimétricos é que eles, através de chaves diferentes, eles sejam associadas a funções inversas, né? E, além disso, para ser criptografia, que os algoritmos para decriptografar, né, para quebrar, sejam algoritmos não polinomiais, né?
Ou seja, que se alguém for tentar por força bruta, que vai demorar muito tempo para decriptografar. Acho que entendi. Obrigada. A Nada. minha dúvida era isso mesmo. Legal. Mais dúvidas? Ninguém mais? Se eu puder sugerir uma coisa para vocês para o TCC, pense em fazer uma coisa que, por exemplo, que vai ajudar vocês no trabalho de vocês, ou que talvez pudesse, sei lá, virar um produto, né, para vocês venderem, sei lá, fazerem dinheiro, ou ainda, se vocês não quiserem ou não conseguirem encaixar nenhum dos dois, para fazer algum sistema que vire uma publicação, né? Já que vocês vão estar no último ano da universidade e alguns acredito que vão, mas assim, a maioria não vá para fazer pós-graduação em estrito senso, tipo fazer mestrado, coisa assim, para tentar fazer uma publicação, né? E tem vários TCCs que dariam publicações interessantes, né? E daí, sei lá, um esforcinho a mais, sei que vocês vão estar cansados, mas se vocês puderem, para fechar o ciclo de vocês na graduação com um artigo, né? Tem vários congressos legais aqui no país e a maior parte dos TCCs né, possibilita incluir algoritmos interessantes para entrar em fóruns assim. Professor, aproveitando que o senhor comentou do pós-comp, ele não vai ser mais realizado esse ano. Não vai mais? Acho que você tinha falado que ia ser presencial em dezembro, né? Daí não vai ter mais. Como que vai ser feita a seleção, será? Entendi. Eles Mas não comentaram. Mas eu acho que os programas vão fazer seleção de todo jeito, viu? Acho que eles vão fazer seleção como antes do pós-comp. Antes era sempre feito por currículo, e principalmente histórico escolar, e cartas de recomendação. Daí antes tinha umas métricas, antes do pós-comp, eu sou dessa época. Aí antes do pós-comp era assim, daí eu acho que na PUC tem também. Além das notas que aparecem no histórico de vocês, possivelmente possa ter uma das variações de histórico que tem uma média ponderada, onde das suas notas, onde o peso é o número de créditos ou o número de horas-aula de cada disciplina. Aí isso gera um valor lá. E daí esse valor, normalmente os programas, né, que são os, entre aspas, cursos de pós-graduação, os programas multiplicavam por um índice que tinha a ver com o curso. Então, por exemplo, se você fizesse um curso muito ruim, você multiplicava essa média por um índice bem baixo. Se você fizesse um curso melhor e com, enfim, você multiplicava por um número maior. E daí entrava isso aí e as cartas de recomendação. Talvez pode ser que eles façam alguma coisa parecida, então. Se bem que vocês vão se inscrever só no próximo ano, né?
Uma pena que não dá para vocês aproveitarem o resultado do pós-comp desse ano para o ano que vem. Porque antes dava para aproveitar por, sei lá, 2 anos pelo menos. Sim, ou mesmo para treinar, né? Para ver como é que Ou, seria a prova, mais ou menos. verdade. Para treinar até daria, porque no site do procurando pós-comp, você vai conseguir as provas e os gabaritos, né? Então, é importante pegar as provas, os gabaritos e os índices de acerto. E daí você pode separar ao mesmo tempo lá, sei lá, não sei exatamente, 4 horas talvez, e fazer a prova, conferir no gabarito e uma coisa importante, pegar os índices de acerto dos demais. E daí ver se você estaria, por exemplo, média mais desvio padrão, a partir desse valor, você está na briga. Né? Então, que às vezes a gente fica decepcionado, né? São 70 e são testes, suponha que seja um ano de prova difícil e se acerte 30 de 70. Provavelmente, enfim, se eu não soubesse dos resultados, podia ficar frustrado. Mas às vezes você vai ver e a média foi 23, o desvio padrão foi 4, então média mais desvio padrão daria 27, você fez 30, você tá na briga. Média mais 2 desvio padrão é considerado muito bom. E mais média mais desvio padrão você já tá na briga. Entendi. Obrigado pela dica, professor. Uhum. Eles falaram que recomendam fortemente as instituições a não utilizar o índice do pós-comp? Quem recomenda fortemente a não fazer isso? A FUNCAMP? Credo, o que a FUNCAMP tem a ver com isso? Não sei, eu não sabia disso não. Boa parte das escolas... Ah, tá. Sim, se não vai ter, verdade, verdade. Então, não, a FUNCAMP o que está fazendo? Antes era uma instituição de Curitiba, entendi. Mas acho que é porque não está sendo feito esse ano, né? Por isso. Então, daí, tipo, os egressos desse ano, quem vai se formar, que é os maiores candidatos, né? Não vão ter esse índice. Mas isso deve ser uma recomendação da FUNCAMP para este ano, né? Se não entendi muito a posição deles. Né? Só enquanto não der para fazer a prova, eu também acredito nisso. E antigamente tinha muita a FEC, a FEC da Unicamp, não usa o pós-comp, né? Só o IC, quase todas as federais e coisas assim. Antes tinha uma grande discussão que acontece às vezes nos programas de residência, né? Da medicina, né? Do tipo, os egressos da própria escola acabavam entrando nos programas de pós-graduação. E daí o pós-comp foi um pouco uma briga das instituições privadas, por exemplo, que achavam que os seus alunos não tinham muita chance de fazer mestrado e doutorado nos melhores programas. E daí foi uma forma de meio democratizar, tipo, independente da sua escola de origem, né, de onde você se formou, você teria a mesma chance de fazer pós-graduação nos melhores programas, né, com essa prova unificada. Enfim.
Mas antes, tipo assim, na minha época, por exemplo, os próprios professores já vinham sondando os alunos que eles queriam, né, para fazer mestrado. Ô, você não tá afim de fazer mestrado, não sei o quê, tá. Fazer umas coisas assim. Mas eu acho que é só a computação que tem essas provas, assim, tipo, unificadas, né? Sim, Vamos dizer. Porque os sim, outros cursos da PUC, da Unicamp também, ou seja, alguns, eles não têm. sim. A maioria você tem que entrar com um projeto. Daí você tem que escrever um projeto para a sua proposta, né? O que você gostaria de desenvolver no mestrado. Mas é que na computação você não desenvolve um projeto à sua escolha. Por isso que a computação faz um pouco diferente. Então você entra nos projetos dos professores, pelo menos no mestrado. No doutorado você já tem um pouquinho mais de autonomia. Então você só escolhe a área. Quero fazer em, sei lá, em alguma sub-área assim, em sistemas operacionais, tipo assim. Daí você entra no grupo de sistemas operacionais e lá, tipo, os orientadores têm, sei lá, 3 projetos. E daí você vai se encaixar num deles. Agora, na maior parte dos cursos, você apresenta um projeto mesmo. E sim, mas geralmente também os professores que chamam, né? Falam, você quer fazer mestrado, né? Uma coisa assim. É, é. Então, acaba acontecendo o que acontecia antes na computação, né? Tipo assim, você vai que dá para entender dos dois lados, né? Do tipo, dá para entender quem é de outras universidades, fala, meu, também quero, né? Também pode ser bom ou melhor que os caras lá sei lá, da Unicamp, por exemplo, né? E por outro lado, os professores vão pegar um desconhecido ou um conhecido, tipo, né? É um risco grande, né? Pegar alguém que eles não conhecem. Então, na época eles usavam isso, por exemplo, as médias em algumas escolas aqui, de Campinas mesmo, são muito altas, né? Eles têm média 7 para não passar sem exame, e, enfim, isso acaba fazendo com que as médias deles sejam altíssimas. Então tem muita gente mediana com média 8,5, 9, coisa assim. E não aconteça na PUC, na Unicamp, certamente não acontecia, né? Então, assim, o cara ter média 9 para cima, o cara tinha que ser bom realmente, né? Assim, o cara mediano não conseguiria. 8,5, 9, essas coisas, não conseguiria. Enfim. Bom, nenhuma dúvida mais. Só isso. Só a Caroline fez a lista, será? Ou não? Bom, enfim, tá? Bom, isso então, tá? Então, obrigado pela presença, então. Na sexta-feira, a nossa prova no Canvas, testes. Eu permaneço aqui para tirar dúvidas, em particular do essa que foi perguntada da correção dos projetos, tá? Então, quem perguntou, por favor, permaneça. E outros que possam ter quaisquer dúvidas, permaneçam, podem fazer as perguntas também. Enquanto isso, eu vou procurando o projeto. Deixa eu ver aqui. Tem um outro no privado aqui agora que foi pensando em fazer tal. Pode ser sim, uma boa ideia, tá? Para quem está perguntando aqui no chat privado. Eu acho uma boa ideia, um bom projeto. Dá para fazer isso sim. Tenta descobrir, tipo, além
disso aí, tipo, uma aplicação. Porque daí, como vem gente de empresa para fazer o julgamento, né? Aí tá perguntando para concorrer melhor TCC. Como vem gente de empresa, aí é legal unir duas coisas. Um algoritmo interessante, né? Uma tecnologia interessante que você tem e uma aplicação interessante. Então, assim, usa isso para aplicar em alguma coisa que possa ter algum, sei lá, algum apelo social ou ecológico, algumas coisas assim. Sim. Pensa em alguma coisa assim, em alguma aplicação desse tipo que você citou aí, para que chame atenção. Aí, para você pegar né, você convencer tanto o pessoal mais técnico assim, né, que lida mais com desenvolvimento, que gosta mais dos algoritmos, das técnicas de computação, tal, e o pessoal mais comercial, que mais vê produto, vê venda, lucro, tal, né? No júri sempre tem uma mescla dessas coisas aí, né, desses perfis. Então, isso aí, uma boa ideia, sim. Beleza, moçada. Bom, quem não tiver dúvidas, fica à vontade para deslogar, tá? Vou procurar os projetos aqui do que já me foi perguntado. Quem tiver outras dúvidas, pergunta também. Ah, tá. Cadê? Foi erro meu, tá? Então a nota é que eu peguei, que tinha 3 aqui, 3 embaixo. E daí ficou 3, tá? É 6, tá? Quem tinha perguntado. Beleza, professor. Tá. Beleza, obrigado. Queria ter uma Tinha, assustada. não, tinha 3 lá em cima, depois tinha 3 opcionais embaixo, né? Aí eu coloquei, Isso. eu vi 3 e 3, 3, sabe assim? Sabe como você soma bem? Como você, tipo, Sim. meio Não, assim. fica tranquilo. Desculpa, viu? Vou Que isso, fica tranquilo. já É só para ter certeza. corrigi-la. Uhum. Obrigado, professor. Obrigado, eu. Não, Desculpa. maravilha, professor. Que a gente assustou que a gente tinha feito o projeto bem focado, tipo, em 6 pontos, que foi o que a gente viu que conseguia fazer bem tranquilamente. Aí deu 3, eu falei, nossa, o que a gente fez de errado? Por isso que eu queria saber. Ainda bem que vocês perguntaram. Já corrigi, tá? Eu troquei para 6. Foi falha minha mesmo. Enfim. Perfeito, muito obrigado. Aí coisas a nota, então, a média, no caso a minha do Cauê, subiu para 5, né? Bom, ficou 4,4 do Cauê e 4,4. 4,4. Entendi. Porque subiu 15% de 3, né? Porque 3 já estava lá, né? Então, como subiu de 3 para 6, subiu 15% de 3. Entendi. Tá, obrigado. Tá? Aí, enfim, mas faltam 3,5 pontos de sexta-feira. Deixa eu salvar aqui. Beleza, professor. Obrigado. Valeu. Vou voltar aqui.